Bem-vindos ao End Talk, um podcast dedicado ao universo da engenharia. E essa temporada está sensacional. A gente está trazendo cada tema aqui muito interessante, que é assim, de relevância para a nossa sociedade de um todo. E hoje a gente vai estar trazendo aqui um cara que vai estar falando sobre periculosidade e insalubridade. Só quero dizer aqui, primeiro, agradecer, né, ao CREA e ao INEA, em colaboração aos dois, né, que esse podcast está sendo criado aqui. E hoje, para falar sobre esse tema, a gente trouxe aqui o Gedeon. Gedeon, seja bem-vindo ao Indie Talk. Obrigado, Edgar, Inéia, CREA, né, pela participação em mais um podcast e poder também compartilhar um pouco aí do conhecimento referente à insalubridade, periculosidade, o mundo da segurança do trabalho. É isso aí. E o Gedeon já esteve presente aqui na primeira temporada, né, Gedeon? Falando Isso. sobre um assunto também muito relevante. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto aqui que gera muita polêmica, né? Sim, sim. Assunto bem interessante, principalmente para dúvidas de muitos trabalhadores, né? É um Muito. questionamento diário dentro É, das indústrias, do canteiro de obra, dentro do ambiente de trabalho em si. tá. E para vocês que estão nos assistindo aí, que não sabem, né, se tem direito ou não à periculosidade ou insalubridade, o Gideão vai tirar todas as nossas dúvidas aqui agora. Vamos começar só falando primeiro o que é insalubridade e o que é periculosidade? Sim, sim. Primeiramente, eu gosto muito de pegar a sua palavra na origem, na forma semântica, né? Quando a gente vê o significado da palavra insalubridade, a palavra insalubridade, ela significa um trabalho não saudável, né? Então, é uma palavra que provém do latim, quer dizer que é um trabalho que ele vai te adoecer com o tempo. Então, é um trabalho que não é saudável. Então, isso é o significado da insalubridade. Aquele trabalho que com a exposição, no decorrer do tempo, ele vai te adoecer e vai te levar à morte, né? Diferente do trabalho periculoso, que é a periculosidade. A periculosidade é aquele ambiente de trabalho que ele pode te gerar um dano físico, uma lesão e até mesmo a morte de imediato. Então, esses são os dois mundos, insalubridade e periculosidade. Insalubridade é regido pela NR15, uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, e a periculosidade pela NR16 também do Ministério do Trabalho. Ok. Vamos colocar alguns exemplos mais práticos aqui. Que tipo de profissional está exposto, por exemplo, a essa questão de insalubridade? Para dar alguns exemplos, a gente? Sim, são vários, né? Como eu disse no início, a insalubridade, como ela é regida pela NR15, a NR15 tem 14 anexos, ou seja, são agentes químicos, físicos e biológicos. E ali é dividido de forma quantitativa e de forma qualitativa a sua exposição. O que é quantitativa, né? Quantitativa é aquele risco que você consegue mensurar, medir ele dentro do ambiente de trabalho. E qualitativa é somente a exposição. Por exemplo, vamos dar um exemplo de cada uma das situações aí. No risco biológico, dentro de um hospital, a NR15, no anexo 14, ela determina que quem trabalha na área hospitalar deve receber o adicional de insalubridade, de 20%. Mas se você tem contato com pessoas com doenças infecto-contagiosas, você vai ter direito a receber o adicional de 40%. Entendeu? Tá, esses 20 ou 40% isso é em cima do salário mínimo? Salário mínimo, Salário né? mínimo. E até bom essa pergunta, né? Que a gente consegue, só para ficar mais claro, Uhum. insalubridade é determinado em cima do salário mínimo. Então, ela é dividida em 10, 20 e 40% do salário mínimo. A periculosidade é em cima do salário base, né? O que é o salário base? Hoje o salário mínimo é 1.518, Uhum. mas eu recebo R$ 2.500 na carteira, né? Que é o que todo mundo conhece. Então, a periculosidade ela vai ser 30% dos R$ 2.500. Entendi. Já a insalubridade, se eu recebo 2.500, se for 40%, vai ser 40% de 1.518, independente do valor que eu recebo. Tá, beleza. Tem mais alguns exemplos pra gente pegar aqui sobre insalubridade? Temos vários. Atividade exposta a ruído. Então, é um agente que ele é quantitativo. Então, a NR15, no anexo 1, ela tem uma tabela e a exposição ao ruído acima de 85 decibéis para uma jornada de 8 horas, a pessoa já tem direito a receber o adicional de insalubridade de 20%. Vamos pegar outros agentes aí que são quantitativos. Vibração também, que está dentro da NR15. A pessoa vai receber esse adicional de insalubridade.
qual atividade? Vamos pegar aí quem trabalha com máquina. Geralmente, quem trabalha exposto à máquina, vamos pegar a área da construção civil, uma atividade de betoneira. Quem opera a betoneira. Se ele opera uma betoneira o dia inteiro, eu não posso te afirmar a quantidade de decibéis, porque isso vai depender muito do ambiente de trabalho, da máquina, da manutenção que essa máquina recebe. Então, isso é muito variável. Mas, na maioria das vezes, ultrapassa o limite de tolerância. Então, nós partimos para esse campo. Da mesma forma, a vibração, né? E outros agentes também ligados aos agentes físicos, que é ruído, calor, frio, umidade, radiação ionizante, radiação não ionizante. São agentes físicos que dão direito à atividade insalubre, a receber esse percentual, se não controlado, né? Porque aí também nós partimos para uma medida de controle. A primeira prioridade quando uma atividade ela é insalubre é proteger o trabalhador. Porque se eu estou trabalhando num ambiente que ele não é saudável, ele vai me adoecer, vai me matar, eu preciso proteger. Então, a primeira situação é traçar as medidas de proteção coletiva, administrativas e o EPI, que vai eliminar esse adicional. Aí, no caso, tem uma empresa, quero buscar um engenheiro de segurança do trabalho para fazer isso. Você faz uma perícia? Como é que funciona o trabalho? Isso, até a própria NR, né? Ela fala, antes estava dentro da NR2, mas vem essas alterações, né? Dentro da norma, essas mudanças constantes com a evolução do trabalho. Antes, a própria inspeção do trabalho fazia uma visita e também era obrigatório alguém da área de segurança. Ainda tem essa obrigatoriedade, né? Mas toda empresa, se ela tem trabalhadores em regime seletista, na CLT, com carteira assinada, ela vai precisar cumprir algumas exigências básicas, né? Que é fazer um programa de gerenciamento de risco, determinar quais são os exames de acordo com o risco e esse laudo que é o LTCAT e o laudo de insalubridade e de periculosidade que vai determinar o percentual ou as medidas de proteção. Tá. Só fazer uma diferenciação, assim, algum exemplo que você pode estar falando, por exemplo, esse de 20% e outro de 40%, só para dar uma exemplificada para gente? Sim, sim. Eu citei primeiro aqui com relação ao ruído, né? O calor, por exemplo, exposição a calor. Temperaturas extremas. Teve uma alteração na NR 15, né, e na NR9, dentro do seu anexo, e também na NHO 06, que fala sobre o calor. E ali ela trouxe agora os limites de tolerância do calor de acordo com a atividade. Antes eu tinha limite pré-estabelecido. Por exemplo, uma exposição a uma temperatura acima de 30 graus, a pessoa já estava trabalhando em uma atividade insalubre. Agora não. Agora ela veio essa alteração, essa mudança, uma exposição, por exemplo, a 26 graus, dependendo da atividade que esse trabalhador desempenha, se era uma atividade pesada,